nunca assisti John Wick. Eu assisti todos os John Wick. Mas nós fomos assistir Bailarina e temos opiniões semelhantes? Divergentes. Não sei, porque a gente não conversou sobre o filme ainda. A gente guardou pra fazer isso agora. Exatamente, o filme Bailarina estreia agora, dia 4 de julho, e a gente já assistiu a convite da Paris Filmes, então bora falar um pouquinho sobre o que a gente achou. Como esse filme acabou de sair, a gente não vai falar spoiler sobre ele, então pode ficar tranquilo, pode assistir o vídeo inteiro e depois você vai no cinema felizinho assistir ele. Agora bora lá. Enquanto eu estava assistindo esse filme, uma coisa que veio na minha cabeça foi: o filme da Viúva Negra podia ter sido muito parecido com esse. Você tem um ponto. Ia ter sido infinitamente melhor. Não que tenha sido ruim. Não. Poderia ter sido realmente, se fosse desse jeito, teria sido melhor mesmo. Nossa, ia ser incrível! Eu fiquei imaginando ali a troca, tipo, colocando uma atriz no lugar da outra e as situações pelas quais ela vai passando, porque as coisas são meio similares. Tem ali os russos envolvidos, assassinato, organização secreta e tudo mais, e eu fiquei tipo, mano, dava. Eu não tenho contexto algum de John Wick. Certo. Eu sei quem é o John Wick, eu sei que ele mata as pessoas porque mataram o cachorro dele, que a esposa deu pra ele. Ah, muito bom. Tem um motivo específico, Um motivo cachorro muito especial. específico, muito especial, exatamente. Mas na real, assim, ninguém tira a motivação dele, né? É um cachorro, É um eu cachorro. faria a mesma coisa, exato. Isso que eu sei, as pessoas têm medo dele. Então, o que eu tava esperando por esse filme? Que ele fosse treinar a bailarina e que eles iriam fazer um massacre together. É Ana de Armas, né? Então eu já fui assistir o filme esperando muito dele. E o filme realmente deu mais do que eu esperava, na verdade. Porque eu não tava esperando por tudo que iria acontecer. Eu realmente esperava que ela ia ser uma maluquete assassina. E era isso, e não muito contexto de como ela ia fazer tudo isso. O filme ele já começa assim, tendo muitas cenas de ação. Eu não sei se isso é algo que já acontece nos filmes de John Wick, mas ele já te ganha pelas primeiras cenas, assim, você já fica, meu Deus, é isso que eu vim assistir? Parabéns. Você foi introduzida ao mundo de John Wick. Em relação à união ali dele treinar a bailarina, eu acho que nesse caso aí eles teriam feito John Wick 5. Entendi, que aí ele seria mais o principal. Só que como eles querem expandir o universo de John Wick, então eles precisam focar na Ana de Armas e usar o John Wick como uma alavanca pra fazer ela subir mais. Ana de Armas, que no filme ela se chama Eve, né? Vamos... Eve. Vamos contextualizar, é a Eve. Igual Pokémon? Isso, igual ao Pokémon. E o Keanu Reeves, você sabe qual é o nome dele? John Wick. Ah, tá. Só pra saber, né? Vai que... Não, é John Wick, né? O nome dele, enfim. E faz todo sentido, realmente, essa correlação que você fez ali com a Viúva Negra, porque mostra ela ali crescendo e treinando dentro daquela organização, né? Tipo, A Ruskaroma. Ruskaroma. Ruskaroma é a mesma organização que o John Wick participava? Aquela tatuagem nas costas lá E basicamente o objetivo da Ruskaroma é só proteger as pessoas. Proteger as pessoas. Depende do contrato. Mas já que a gente tá no universo de John Wick, obviamente que ia aparecer em algum momento o Hotel Continental. Então sim, temos a participação ali do hotel, do Winston gerenciando o hotel ali, de todo o processo. Então realmente tem toda a conexão com o universo de John Wick extremamente presente em todos os momentos. Não é uma conexão de spin-off daquelas que é tipo assim, é uma referência que você sabe que tem a ver, mas tá bem desconectado assim e eles podem seguir por um caminho. Não, tá completamente ligado uma coisa na outra. Mas o Continental, então, ele, além de ele estar ali muito presente no Bailarina, ele também é muito presente no John Wick. E ele realmente é essa franquia gigantesca. Sim, o Hotel Continental, ele é como se fosse um porto seguro pros assassinos. Entendi. Então, todo mundo que é um assassino ali dentro da organização, lá dentro daquele negócio, eles têm aquela moedinha deles, que a gente ganhou na entrada. Tá bom. Que era o ingresso. Uhum. Aquela moedinha serve pra identificar eles. Quando eles entram no Continental, tem um quarto garantido. Só que tem uma regra. Você não pode executar nenhum trabalho dentro do hotel, senão você é expulso. Ah, entendi. E eles trabalham com assassinatos e coleta de recompensas. Então, se eles matarem alguém ou eles forem atrás de alguma recompensa dentro do hotel, expulso do hotel. Então, lá dentro, realmente, pisou pra dentro da porta é um porto seguro. Ninguém mexe. Entendi.
Tá todo mundo ali no mesmo balaio. Se eu quero te matar, mas a gente tá no mesmo hotel, não vai acontecer. A não ser que a pessoa queira quebrar umas regras. Entendi. Deixa eu voltar aqui junto com você, Ana. Vamos lá, vem aqui comigo. Oi. Pro seu primeiro comentário, que você falou que a cena de ação já te ganha logo no começo do filme. Sim. As cenas de ação desse filme, elas são excelentes e eu achei que elas foram executadas de uma maneira perfeita, porque a coreografia de John Wick, ela é incrível e todo mundo já sabe disso, porque John Wick, ele é uma referência pra coreografia de cena de ação pra muitas pessoas. Ah, é? Sim. Caraca, por isso que todo mundo pira em John Wick. Exato. Entendi. Tem um filme do John Wick que ele não mata os dois vilões que tá enfrentando ele, porque esses dois vilões que estão enfrentando ele foram os caras que treinaram ele enquanto eles... O Keanu Reeves, né? O ator. Uhum. Os dois vilões personagens eram interpretados pelos caras que treinaram o Keanu Reeves. E ele falou que os caras eram tão bom, mas tão bom, que ele falou, eles não merecem morrer no filme. Deixa eles vivos no final. E aí mudaram o roteiro. Caraca, só por conta disso. É. Entendi. Agora, no Bailarina, eu gostei muito que eles deixaram o foco muito grande na Ana de Armas mesmo. E todas as lutas que são extremamente bem coreografadas, são ela que conduz. Ela não é tão boa quanto o John Wick. Até porque ela é mais nova, né? Sim, o não, John mas... Wick, ele já tá conhecido como o cara que todo mundo tem medo. Até a máfia tem medo dele. É, o John Wick, ele é o melhor assassino da história da organização. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, mas ela tá tentando chegar ali nele. Então, assim, quando você vai assistir John Wick 1, 2, 3 ou 4, você está assistindo cenas que foram coreografadas para representar o melhor assassino de uma organização mundial. E quando você vai assistir Bailarina, você ainda está dentro de um mesmo universo dele, então você ainda espera coreografias intensas, mas num nível menor, porque ela não é tão boa quanto ele. Exatamente. Apesar de ela ser muito boa. Até porque dá pra comparar muito bem que nas cenas em que eventualmente aparece o John Wick, provavelmente é exatamente o que acontece nos filmes dele, que, assim, praticamente ninguém consegue encostar nele, né? E as cenas da Eve já é, assim, um mano a mano maior, não é mesmo? Tipo assim, ó, eu tô tentando, tomei umas porradas na cara, mas eu não vou desistir! A luta do John Wick, ela é mais épica, digamos assim. Não, acho que não é essa palavra que eu posso usar. As duas são épicas, mas em questões diferentes. A luta do John Wick, a coreografia dela é muito melhor. A luta da Ana de Armas... Que é a Eve? A Eve. Obrigada. A luta da Eve, ela é com uma coreografia um pouco abaixo, porque ela não tem o mesmo nível, só que ela acrescenta outros elementos na cena. Então, o cenário é mais chamativo, alguns outros elementos mais chamativos, o tipo de arma que ela tá usando, porque o John Wick, você vai ver os memes que a galera faz com ele, é ele segurando um livro e um lápis. Ele é tipo eu ia falar tipo o MacGyver. É o MacGyver assassino. Ok. Você dá qualquer coisa na mão dele, ele mata uma pessoa. A Ana de Armas, ela usa outras coisas. Então você tem elementos muito mais espalhafatosos nas lutas dela, pra dar uma atenção a mais. Tem um personagem nesse filme que eu fiquei um pouco confuso quando ele apareceu a primeira vez. Interpretado pelo Gabriel Byrne, que é o chanceler no filme. Ele é conhecido só como chanceler, né? E a hora que ele apareceu a primeira vez, eu olhei pra cara do ator e eu honestamente achei que era o Willem Dafoe com prótese. Meu Deus. Mas rejuvenescido. Não necessariamente, aquelas próteses de silicone, sabe? Pra mudar um pouco o formato do rosto. Porque eu olhei e eu não lembrava e tava parecendo meio familiar. E eu fiquei tipo, quem que é? Será que eu já vi? Será que eu não vi? Parece o Willem Dafoe. Mas eu tenho uma dúvida antes de você terminar seu raciocínio. Diga. Ele aparece em John Wick? Não, essa é a primeira vez que ele aparece. Então não aparece nos outros filmes do John Wick. Não. Mas a organização que ele participa, ela não. também não existe. É como se fosse uma nova organização ali do Bailarina. Primeira apresentação dessa organização. Entendi. Que, inclusive, a organização eu gostei muito. Nossa! O jeito como ela é apresentada, as pessoas, como que elas lidam ali dentro dessa organização, como elas se disfarçam, realmente é muito boa. Porque são elementos, porque assim, é uma coisa nova que tá sendo apresentada já no 5º filme de uma franquia. Vem desde o começo do filme ele te jogando dicas e ele vai te colocando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um elemento visual, um elemento auditivo, alguma coisinha que depois você vai ter que fazer toda a conexão dessas coisas para poder juntar e entender o que tá acontecendo. Isso
É um desenvolvimento que eu achei fenomenal. Eu adoro quebra-cabeça. E esse filme é literalmente um quebra-cabeça, né? Porque Muito! são partes jogadas e que ao longo da plot elas vão se juntando e formando ali a imagem que a gente gostaria, não é mesmo? É. E além do chanceler, a gente também é apresentado ao Daniel Pine. É verdade. Eu não sabia o que esperar do Daniel Pine ali nesse filme, porque ele é vivido pelo mesmo ator que faz o Daryl ali em The Walking Dead, e a grande semelhança que eu vejo entre eles é que eles usam uma arma muito grande. E eles conseguem ter a mesma, assim, ó, a capacidade, energia, exatamente. Você olha pro Daniel Pine em Bailarina e você olha pra ele em The Walking Dead, eu acho que é o mesmo personagem. É o mesmo personagem, exatamente. A única o coisa... Norman Reedus, ele sofre isso, né, de typecasting. É interessante porque a primeira vez que você vê ele, você fica na dúvida se ele é bom ou se ele é ruim, né? É. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, que você vai descobrindo que lado que ele tá e se ele realmente tem um lado. Aí você fica tipo, ok. Na verdade, como eu disse, esse filme ele é um quebra-cabeças. Sim. Quase todos os personagens do filme todo, você tem que ir descobrindo se são bons ou ruins. Os únicos que você já sabe são os que já foram apresentados em John Wick. Que aí você tem o Winston, que é o dono do hotel. Dono do hotel. O John Wick. Uhum. E o Sharon, que é o Lance Reddick, o recepcionista do hotel. Ah, sim, sim. Descansa em paz, inclusive, Lance Reddick, faleceu em 2023. Esse é o último filme que ele participou. Caramba! Fez muitas coisas boas, tinha uma voz excelente pra fazer personagens em animações. E ele é muito simpático, né? Ele é um carisma em pessoa! Ele leva ali a parte do hotel, ele é muito carismático. Mano, ele é perfeito, você precisa assistir John Wick, velho, na moral. Ele aparece mais nos outros John Wick? Lógico. Droga. Mas um outro ponto que eu gostaria de falar, que eu acredito que não seja um spoiler, é como que o hotel funciona. As partes das telefonistas. Sim, as telefonistas igual as tiazinha telefonista de antigamente, aquele computador super velho. Eu me questionei por um momento em que ano este filme está se passando, mas eu vi ali a Ivy falando num iPhone, que eu imagino que seja um iPhone 7, então eu falei, ok, não é tão velho. E aí, do nada, tem umas tiazinha telefonista e... eu gostaria de falar no quarto tal, e de repente ela já faz uma transação bancária naquela telinha preta que me lembra muito a tela do banco. Tela preta, né, como a gente tela conhece. Tela preta, letrinha verde, digita comando. Digitando, e aí um tecladinho diferente, e daí do nada sobe ela manda uma... O tubo do pneumático. Então, ali a gente tem a sede do hotel, e depois temos vários hotéis. Isso, várias tem franquias. As filiais, ele é uma franquia, exatamente. Você tem tá o hotel principal, Continental, que é ali onde o Winston fica, você tem as filiais dele em outros países, obviamente. Tá. Mas na base ali da onde o Winston fica, embaixo do hotel, você tem essa parte das telefonistas, que é bizarro mesmo. É um monte de véia, magrela, pelancuda, fumante, tatuada, parece umas tia dos anos 50 que frequentavam o Woodstock. Pode ser que elas fossem mesmo. Exatamente, mano. John Wick, ele é bizarro, tá? Só pra te avisar. Ah, é? É. Eu achei que era só tiro porra de bomba mesmo. Não, é que você não viu. Você não conhece, Ana. Droga! Você não viu que cada lugar que eles vão é um mais estranho do que o outro? Sim, eu fiquei um pouco confusa. Principalmente quando eles vão mudando de cidade, né? Porque eles mudam bastante de cidadezinhas ali. Aí você fala assim, nossa, eles estão indo pra um canto, talvez seja algum canto que talvez eu reconheça. Não, é alguma coisa extremamente versão exagerada desse que você tá esperando. Até porque dentro das casinhas elas viram uns labirintos, e aí você vai parar num galpão cheio de armas e você fica... E eu fiquei assim, meu Deus do céu, onde estamos? Sabe aqueles filmes que você assiste e aí você fica... Seu pai para do lado do sofá em pé, assim, fica olhando pra TV e fala... Mó mentira isso aí. Porque é muita marmelada? Não tem como você olhar pra Bailarina, imagino que pra John Wick, e falar assim, não, realmente, isso pode ser real. Não, mas John Wick é mais crível do que esses outros filmes. Tipo, se você pegar pra comparar John Wick e Mercenários, por exemplo, o Mercenários é marmelada atrás de marmelada do cara atirando pra trás e acertando dois na frente. Tá. Agora, o John Wick, você vê ele fazendo uma coisa e você pensa, foi a habilidade dele. Não foi marmelada, foi porque ele é bom. Ou ela é boa, no caso, a bailarina agora. A Ivy. Falei certo. Muito obrigada, pelo menos dessa vez você falou certo.
E sabe o que é mais interessante ainda? O quê? Ela realmente é uma bailarina? Fiquei chocada. Ela é realmente uma bailarina, que coisa! Isso é um spoiler? Não. Não, né? Então tá bom. As pessoas que já assistiram John Wick sabem do que se trata a Ruska Roma. Ah, a Ruska Roma já é conhecida. Sim. Entendi. Que... Fica tranquila nessa parte, nesse quesito. A gente falou no começo ali no... O John Wick também dança balé? Dança. É? Com a pontinha do pé, assim, ó. Você jura? Ele fica rodando com um tutuzinho, o Keanu Reeves. Ela tava acreditando, vocês viram, né? Foi mó legal. O passado do John Wick, ele é bem menos explorado, tá? Ok. O que é mais explorado dele é o presente de ele já ser um assassino consolidado como o melhor do mundo. Então esse filme, quando a gente vê a participação do John Wick, podemos dizer que começa a relacionar um pouco com o passado dele ou nada a ver? Não. Não. Tudo que acontece, tudo que aparece dele dentro de Bailarina já é após os acontecimentos do primeiro filme do John Wick. É que aparece vários pontos ali da história, mas entre o primeiro e o quarto aparece algumas vezes. Lembrei de uma coisa. Oi. Eu não lembro o nome do personagem, Tá bom. mas é o pai da Eve. E que eu reconheci o ator no comecinho. Nossa, sim! Eu virei pra Ana, assim, a gente olhando pra tela, assim, e eu virei pra Ana e falei, é o Diego. Aí ela falou, o meu amigo Diego? Aí eu falei, não, o Diego de The Umbrella Academy. Aí ela, não! Meu Deus! Realmente, eu fiquei muito chocada quando eu percebi que era o Diego. E é uma personalidade totalmente diferente da do Diego. E eu descobri que o ator é muito bom. É uma personalidade completamente diferente do Diego, mas faz muito sentido terem escolhido ele, porque ele precisava interpretar o pai de uma personagem latina, a Ana de Armas. Ah, ok. Ele é latino. Ele é latino? É, né? E... Ó, você olhou pra cara dele? Ah, sim, né? Mas não sabia. Eu não sei a nacionalidade dele, exatamente. E o que ele faz em The Umbrella Academy? Luta! Dá pirueta! Ah, ok. Faz sentido. Fica dando mortal, jogando faca e socando os outros. Então, assim, mano, ele já tá treinado em artes de luta e todas essas coisas. Então, mano, taca ele lá no meio, só faz sentido usar ele. Fez muito sentido. Foi perfeito, foi o casting perfeito. O melhor personagem do filme, na minha opinião. Mais uma personagem que eu achei muito interessante e que ela aparece em momentos estratégicos, digamos assim, é a diretora. Ah, a diretora. Ela tá ali o tempo todo só meio que fazendo as estratégias. Você vai atrás dessa pessoa, você vai atrás dessa pessoa, você protege essa daqui. E só que, ó, fumando o telefone, né? Você entendeu. Eu acho que ela é uma das telefonistas que subiu na vida. Que subiu de cargo, entendeu? Foi promovida. Semi-vibe! Você percebeu que são 3 cabeças nesse filme, né? Você tem o Winston, Tá. a diretora e o chanceler. Os 3, a única coisa que eles fazem é isso que você falou. Fica encostado num canto, ligando pros outros e... ou bebendo ou fumando. Eles são quem comanda tudo e não fazem nada, né? Exato. Mas é a Mas plot de... A parte boa de ser chefe. Exato. O último comentário que eu quero fazer é sobre o CGI do filme. Porque muito às bom. vezes ele dava uma caída. Ah, eu achei muito bom, mas assim, teve 2 cenas que eu consegui pegar essa caidinha, mas que pra mim não fez a diferença. Porque em um filme em que é pura porradaria, pura coreografia de lutas, loucura, gente voando, gente morrendo, gente, né? Não tem como ser real. Exato. É que nem você parar do lado de uma pessoa assistindo Os Mercenários e falar, mó mentira isso aí. É lógico que é mentira. Só que você finge que acredita. Se chama suspensão de descrença. Agora, tem uma cena específica, por exemplo, que eu vou falar porque não vai fazer diferença. É um carro atropelando o outro de lado. Ah, essa cena realmente ficou um pouquinho forçada. E aí o carro vem na rua e leva o outro pela lateral. Essa cena, a hora que você vê ela acontecendo, ela é claramente um 3Dzão. Sim. Só que, maluco, é um carro vindo e levando o outro. Se não fosse um 3Dzão, alguém teria morrido ali. É muito rápido, então também não dispersa tanto. Às não vezes cai a que sua o- atenção, tipo, putz, não. Às vezes que o CGI cai, ele cai momentaneamente, a qualidade dele. Acontece uma cena que você fala, não, beleza, mas isso obviamente que não era real. E depois ele já volta pra uma cena coreografada ou alguma coisa mais bonita que, beleza, já acabei de esquecer o que estava acontecendo antes, então o problema já passou. Então ele meio que acaba se compensando pelas Sim. falhas que ele tem. Mas assim, num resumo geral da obra, eu gostei bastante. Me interessou muito assistir os filmes de John Wick, porque tem todas essas histórias malucas, as coreografias são muito boas.
Mas eu fico triste porque não vai ter a Eve e é uma das personagens, é a personagem que, pra mim... E você tem que lembrar também Foi tudo! O ponto fortíssimo que te convence a não assistir John Wick. Qual? O cachorro morre. O cachorro morre. Mas e você, já assistiu Bailarina ou ainda não? Deixa aí embaixo nos comentários. E se você ainda não viu o último Notícias da Semana, clica aqui do lado. Obrigado, beijo, tchau!